O episódio de hoje é em parceria com a Exotic Life. A Exotic Life é uma clínica especializada em animais silvestres e exóticos. Eles trabalham com o atendimento de animais exóticos mantidos como pets. Então você que tem uma calopsita, um coelho, um hamster, serpentes, cabras, entre outros bichinhos que não seja cachorro e gato, essa é a clínica ideal para o seu pet. Eles também trabalham com a consultoria para a criação de animais silvestres que são mantidos como pets, conciliando isso com trabalhos voluntários. Vocês podem estar entrando em contato com o pessoal da Exotic Life e conferir o excelente atendimento deles e ter uma instrução de como criar da melhor maneira o seu bichinho exótico. Para mais informações, sigam eles no Instagram, @exoticlifebsb, e lá vocês vão encontrar tudo sobre eles. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. A gente está aqui hoje para... Já virou clichê, né? Mas é um episódio muito especial, com uma pessoa muito incrível, que vai ser um pouco difícil para mim segurar, porque eu tenho uma relação emotiva aí com essa profissão. Mas a gente está aqui com o Matheus Krieger, que é veterinário e é especialista em tratamento de animais silvestres, né? Então a gente está aqui para trocar uma ideia, para ele contar como que é o trampo dele, para saber como que foi a jornada dele até chegar a esse ponto e falar umas paradas sobre bichos aí, né? E aí pessoal, beleza? Eu sou o Nilson, espero que todo mundo esteja bem também. E é isso, como o Augusto falou, hoje a gente tá com um cara aí que a gente correu um pouco atrás dele, né? Ele deu uma canseirinha na gente aí, mas deu certo e hoje a gente tá conseguindo gravar. Então vai ser um papo muito da hora, que a gente esperou muito. E que bom trazer isso logo no início, né? Então é isso, cara. Pode se apresentar aí pra gente. E aí, pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem estiver escutando. Fico muito feliz pelo convite, como eles mesmos falaram, a gente acabei demorando um pouquinho aí para dar o retorno, mas estou muito feliz da gente ter continuado esse nosso contato e contar um pouquinho dessa jornada, né? Como é que as coisas aconteceram, como é que a gente chegou até aqui, as barreiras, né, que a gente passou, que a gente enfrentou e que sem dúvida a gente ainda vai passar, né? Aí como o Augusto mesmo conversou, mencionou, é o desejo de muitas pessoas, né? Então é interessante a gente conversar um pouco sobre as dificuldades, a realidade, né? Porque muitas vezes a gente na faculdade acaba não tendo a oportunidade de passar por isso, né? De saber o que realmente acontece. Então, fico feliz de poder expor um pouquinho da minha experiência, que ainda não é tanta assim, mas modéstia à parte, a gente já vivenciou muita coisa, muitos desafios, e poder compartilhar isso com vocês aí vai ser bem maneiro. Vamos começar aqui com aquela pergunta padrão, né? Que a gente faz em todo episódio, que é... Como que foi assim, quando você saiu do ensino médio, essa sua escolha, se já era uma coisa que você tinha na cabeça há muito tempo, se foi uma decisão meio imediatista, assim? Conta como foi nessa parte de faculdade, de formação. Excelente, cara. Na verdade, assim, tenho, né, pais que gostam muito de animais, então eu nunca tive um bloqueio em casa para ter bicho, definitivamente. Minha mãe conta umas histórias ela era professora bem no início, assim, quando ela era jovem, então ela ganhava bicho de aluno, assim, ganhava macaco, sabe? Umas coisas bem malucas, assim, no passado. Um bagulho bem fora do comum mesmo, assim. Numa época que infelizmente, né, não tinha muita fiscalização, então, infelizmente, o tráfico era uma coisa muito pior do que é hoje, né? Então, ela era auditora e viajava para todo lugar do país também. Ela foi professora, depois auditora, e aí nessas viagens ela visitava tribos indígenas que tinham muitos pets e que isso acabou fazendo com que ela tivesse contato com as mais diversas espécies e sempre foi apaixonada. Então eu tive esse trunfo, né, de ter pais que me davam oportunidade de ter sempre em contato aí, pelo menos cães e gatos e os mais diversos animais. E para piorar a situação, eu sou, como o pessoal fala, rapa do tacho, né? Então eu sou o filho mais novo de 4 irmãos homens, né? E o mais novo depois de mim tem 14 anos a mais do que eu, né? Hoje eu tenho 29, então eu tenho um irmão de 44 anos e que é veterinário. Então quando ele estava fazendo o curso de veterinário, eu estava no colégio, no ensino fundamental ainda,
E ele me levava para as aulas dele da faculdade e, cara, aí foi paixão à Aí não tem primeira como, né, vista. Exatamente. Porra, não tinha pra onde fugir, assim, né? Eu brinco que eu não tive oportunidade de escolher, eu faço aquele drama, né? Mas, na verdade, eu sempre fui apaixonado. E eu era um menino Discovery, né? Então eu passava o dia pendurado no Discovery Channel, National Geographic Channel, assistia o biólogo Sérgio Rangel no programa da Sim. Eliana na Record. Então, assim, eu cresci nessa geração, assim, né? Então, eu não tive pra onde correr. Quando eu terminei o ensino médio, no ensino médio eu já tinha uma mochilinha que meu irmão ganhou de um congresso, que era da veterinária. Então, no ensino médio eu já sabia o que eu queria e daí foi só concluir e correr pro abraço, né? Aí entrei para o curso de medicina veterinária aqui em Brasília mesmo. Eu nem cheguei a tentar a Universidade de Brasília mesmo. Eu não tinha interesse, eu tinha com uma convivência muito grande, né? E aí eu sabia das características de cada faculdade e tal, e eu optei por uma particular, né? E fui muito feliz com essa decisão. Graças a Deus, minha família teve condições, né, de me ajudar nesse sentido. E aí fiz a minha graduação inteira voltada para animais silvestres, né? Desde o primeiro semestre eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com essa bicharada diferente. Eu já tinha em casa, já criava, E você tinha já o quê? curtia. Serpentes, cara, algumas, assim, eu sempre fui apaixonado. E basicamente isso, assim, de animais diferentes, né? E eu convivia muito com os animais que meu irmão trabalhava, né? Querendo ou não, ele já era profissional, então, mesmo que não fosse em casa, ele fazia estágio no zoológico, por exemplo. Aí eu ia lá com o intuito de tirar foto, mas já ficava lá do lado, passando a mão nos bichos e tal, curtindo aquela onda, né? Então tudo que eu via nem era internet, né? Tudo que eu via no Discovery Channel, na TV, eu já tinha oportunidade de conviver e de participar. Então, porra, né? Não tive nem chance de fazer diferente. Não, acho que a nossa geração, assim, né? Eu tenho 27 também, então foi muito impactada por esses programas, cara. Tinha bicho no programa do Gugu, era bizarro, assim, a galera hoje a levava... gente para pra ver, era muito trash, né? A palavra Sim. é trash, assim. Mas, cara, isso tinha muito na televisão, né? E eu acho que isso também me impactou muito, porque igual você falou, eu lembro de quando eu era criança mesmo, assim, sei lá, acho que eu tinha uns 10 anos. Eu falava sempre pra minha mãe, eu quero ser veterinário, mas eu não quero ser veterinário de cachorro e gato, não. Eu quero ser veterinário de bicho exótico e tal, silvestre. E aí, acho que talvez tenha sido esse mesmo clique, assim, né? Exatamente, Porque... cara. Eu tenho foto no Beto Carreiro, lá no, acho que é Santa Catarina, né? Sentado no colo de um chimpanzé com a blusa da Coca-Cola. Sabe? Não tem nada mais anos 90 que isso, né? Exatamente, cara. Assim, clichê total. É tipo foto né? de calendário, época, tá ligado? Exatamente. E na época, assim, era super normal, né? Cara, a gente, pô, graças a Deus, eu na minha vida de profissional nunca mais ouvi isso, mas cansei de escutar macaco fumando, umas coisas bem bizarras, assim, Tomando meio... cerveja, né? anos 80, anos 90, assim, e que hoje existe um mínimo de consciência de que isso não é legal, né? Até eu tô tomando Heineken 0%, né? Pô, por que o macaco vai tomar com álcool, né? Então a gente tem que ter esse mínimo de consciência. E essa consciência também foi das pessoas também, né? Tipo, aumentou acho que com a internet também, o conhecimento, a comunicação, Acesso ela à aumentou para as informação. pessoas, o acesso à informação para as pessoas terem noção do que não pode, né? Não tem como Isso ser normal eu e falo, virar uma piada. Exatamente, eu falo isso até em palestra, assim, né? Tipo, antigamente uma pessoa ter uma serpente em casa era coisa de maluco e tal, e hoje a gente vê a mãe fala pra criança, pro moleque de 10 anos, fala assim, não filho, não pode ter jiboia em casa. Aí o moleque vira e fala assim, pode sim mãe, de acordo com a tipo lei, isso. tal, porque o moleque cresceu com o iPad embaixo do braço Sim. e ele sabe que pode ter, basta comprar de um criatório legalizado, etc. Então,
esse acesso à informação que acho que nós somos, sei lá, né, eu estou incluindo o Nilson nessa aí, ele foi o único que não revelou a idade dele, mas... Eu tenho 29, tenho 29. Então tá todo mundo junto. Acho que nós somos a última geração aí que não tinha tanto acesso assim à informação, né? Sim. A internet surgiu num momento que a gente já estava meio pré-adolescente ali, que ficou mais acessível, né? Sim, sim. Hoje em dia, cara, minha sobrinha de 7 anos já sabe de tudo, assim, me dá show nesse sentido, né? Essa geração não sabe o que é não estar conectado na internet, né? Exatamente. Porque a gente, exatamente. até quando surgiu assim, tinha os horários certos, tinha toda a limitação. Tinha que enfim. esperar o pessoal da casa ir dormir para não ocupar a internet. O telefone, né, da casa e tal. Exatamente. Quanto questão de época, a gente tá na mesma, viu? É a mesma geração. Tá Tudo igual. Em casa. Tudo igual. Exatamente. E aí, durante essa fase de graduação, foi sempre bem focado nessa parte de silvestres, né? Que é o meu sonho. Especialmente na clínica de pets não convencionais. Então, assim, eu tinha os animais, né? Eu gostava e falava, cara, precisa de um veterinário específico. Eu não posso levar o meu coelho, que seja, no veterinário de cachorro e gato. Né? Eu preciso de um veterinário que seja especializado nisso. É outro mundo, é outro universo. Você que trabalhava aí com a parte de esporte, de saúde, você está com um problema no joelho, você não vai buscar ajuda num cardiologista. Sim. Né? É cada um no seu quadrado, né? Então, é importante que a gente tenha consciência disso e cada vez surge mais esse mercado. E aí eu busquei a especialização. Logo após a minha formação na graduação, eu já caí na pós-graduação. Então, eu não fiz em Brasília, eu fiz em São Paulo. Então, um final de semana por mês, eu ia para São Paulo, fazia essa minha especialização, né? Era aula sexta, sábado e domingo, durante 2 anos, né? E aí eu me formei na pós-graduação, que era de clínica e cirurgia de pets não convencionais, na Universidade AMB Morumbi. E aí você já trabalhava, tipo? Nesse momento eu já tinha surgido a oportunidade da gente atender, né, criar o nosso próprio espaço, porque assim, a Exotic Life ela existe desde 2014, né, a empresa. Só que a gente fazia apenas atendimentos domiciliares, era eu e meu irmão. Sei. E aí, aí em 2016, rolou a oportunidade de um primo nosso, né, nosso que eu digo meio do meu irmão, virar o nosso sócio investidor. Ele falou, não, vou apostar na ideia de vocês. E rolou a oportunidade da gente construir o espaço físico, que é esse aqui que a gente, né, trabalha. E aí, entre esse intervalo que eu me formei em 2015 até o final de 2016, a gente fazia atendimentos domiciliares. Né? E aí durante esse período eu comecei a minha pós-graduação. E aí, quando a clínica ficou pronta, rolou uma oportunidade do meu irmão trabalhar no Zoológico de Brasília, como diretor do Hospital do Zoológico de Brasília. Caraca, que massa. Bem maneiro, exatamente. E aí ele acabou não trabalhando muito aqui com a gente, e aí, do Zoológico ele foi para São Paulo, enfim, e acabou que eu fiquei aqui com a peteca da clínica sozinho, né? Então, isso me trouxe muita evolução profissional, enfim, foi um momento muito difícil, porque a gente não tem time empresarial nenhum, né, na formação, na graduação. Né? Nossa formação é extremamente técnica, né? Eu sou um bom veterinário. E empresário? Não. Nada, né? Então, acaba que a gente tem esse nível de dificuldade, mas aos poucos a gente foi driblando essas dificuldades. E, graças a Deus, esse ano a gente completa 5 anos aí de existência. Pô, cara, isso é muito massa. Real, assim. Parabéns. E você falou do zoológico aí, e surgiu pra mim numa época, eu fiz um cadastro no portal de voluntariado do GDF, né? Show. E aí surgiu uma época, uma vaga pra voluntário no zoológico e tal. E aí era pra ajudar, eu acho que na época que eles estavam, eu não sei como tá hoje um berçário que eles estão fazendo lá, não sei se já foi feito, enfim. Já foi feito e já acabou também. Então, mas era uma oportunidade isso, que eu tive legal. de ser voluntário lá, mas não consegui ir por causa de trabalho, né? E aí, pô, cara, eu fiquei com um pesar assim na consciência por muito, até hoje eu tenho esse pesar assim que
Não, cara. Tipo, real, até hoje eu meio que penso assim ainda, de tipo, cara, será que não daria pra eu, sei lá, Conciliar, né? ou conciliar, ou então tentar seguir esse sonho que eu tenho, sacou? Mas enfim, são Cara, coisas pra se pensar ainda. refletir. É isso que eu ia falar. Não existe idade para esse tipo de coisa, né? O que vocês mencionaram, né? Ó, a Karina que está aqui comigo nesse momento mesmo, ela fez comunicação, né? Fez um curso inteiro, uma graduação inteira Uhum. e hoje está fazendo veterinário, né? Então, assim, ela está no terceiro semestre já e não existe momento certo, né, para Uhum. essas coisas. Então, se porventura rolar oportunidade, uma brecha, aproveitar esses momentos que o início do curso está meio EAD, né, por Uhum. conta da pandemia, cara, se realmente for uma pulguinha atrás da orelha, pelo menos tenta. Que aí Uhum. você fica com um sentimento de, pô, tentei, não rolou, e é isso, e a Sim. vida segue. Ou vai que cola e as coisas vão se organizando. Seria um prazer te receber como um estagiário aqui no Pô, futuro, já quem sabe. pensou aí? Então, porra, E eu vou falar, hein, é, antes de você entrar na gravação, ele falou, pô, mano, acho que eu vou pedir pra catar bosta lá, tá ligado? Limpar a sujeira. Vou vamos limpar a nessa. sujeira. Ele falou, eu já limpo dos meus cachorros aqui em casa, pô. Então, é isso, cara, é isso. Então, assim, não desanima não, velho, disso daí. Não, Cara, sim. pô, É a porque eu gente acho que o durante... que o Augusto passa é meio que, pô, chegou uma idade, aí eu pô, vou ter que estudar tantos anos e eu acho que não é só ele que acaba sentindo isso, sacou? Normal, Tem Uhum. muita gente que, sei lá, passou dos 25 e fala, pô, vou ficar 5 anos estudando uma parada e vou me dedicar pra porra, caramba e vou conciliar com o meu trampo exatamente. de gente adulta, que eu já tenho responsabilidades E e... tem uma molecada vindo aí com gás também, né? Enfim. Mas eu acho, Mas o que não eu acho deixa rolar massa aqui não, cara. do podcast é que a gente também quer falar com esse público, entendeu? Não é só Uhum. com o público jovem que tá tentando alguma coisa, mas é com a pessoa que realmente não se encontrou ainda e que quer buscar novos horizontes, sacou? Então, É isso, tipo. cara, é isso. Uhum. A gente, eu recebo, para mim até uma situação um pouco delicada, né? Muita gente acaba vendo o nosso trabalho como um espelho, como Uhum. um horizonte mesmo a seguir. E aí eu recebo estagiário com doutorado, estagiário com mestrado, estagiário com 40 anos Uhum. e que fez a graduação da veterinária como uma segunda, às vezes até terceira graduação, como uma realização de um sonho mesmo, Sim. né? Então, é, isso me deixa até numa situação um pouco delicada, mas isso mostra que tem espaço para todo mundo, cara. Não, isso mostra que o seu trabalho está sendo bem feito também, né, cara? Se você está sendo modelo para que essas pessoas vejam isso, né? Isso é Eu queria verdade, até, acaba sendo um reflexo, né? sim, eu queria até emendar essa conversa com uma pergunta de tipo, parece uma profissão muito glamurosa, né? Mas assim, como que são os perrengues? Porque, enfim, para quem tá pensando que é moleza e tal, eu queria saber um pouco de quais são as adversidades, sabe? Muito bom, cara, muito bom mesmo, Augusto, porque essa uma ilusão, né? Na verdade, toda profissão tem os seus perrengues, as suas dificuldades, né? Os seus percalços aí no caminho, mas eu acho que assim, pensando pura e simplesmente na medicina, independente da espécie, é lidar com a morte, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar, de entender, de compreender o porquê que isso acontece, né? Então muitas vezes eu tenho que ser o porta-voz desse acontecimento na família, né? Uhum. E eles, isso independente da espécie, né? Eles dedicam muitas vezes amor, carinho por anos a fio, né? E a gente ter que explicar que isso aconteceu e muitas vezes nós fomos os últimos a ter o contato com o animal, explicar que a gente fez o que era possível, mas mesmo assim o animal veio a óbito, então isso é uma dificuldade muito grande. A gente tenta, inclusive em grandes hospitais, clínicas maiores, existem até psicólogos que ajudam nesse processo de comunicação do óbito, né, para as famílias, que é justamente para minimizar
esse efeito aí da dor, da perda. Só que é uma coisa que a gente nunca se acostuma e nem acho que deva se acostumar, né? A gente tem que compadecer da dor aí e sentir que aquele momento é um momento único, né, para a família e que cada indivíduo ele é insubstituível, né? Você pode até ter um novo bichinho no futuro, mas cada um ocupa um lugar especial na sua vida e que te fez aprender uma série de coisas. Então, a morte, lidar com a morte é uma coisa muito complexa. Para mim, em especial, que gosto muito da área científica, a sensação de impotência, às vezes, de não poder fazer mais pelo nosso paciente também é uma grande dificuldade, né? E eu acho que, além disso, já puxando para o meu lado, que é a área de animais silvestres mantidos como pet, a dificuldade de faltar material de estudo, muitas vezes, para as espécies que a gente trabalha, né? Então, eu estava conversando até hoje com um cliente que eu atendi aquele lagarto Jesus Cristo, não sei se vocês já ouviram falar, aquele lagartinho que corre em cima da água e tal. E eu entrei em contato com um grande amigo meu que trabalha muito com répteis também e tal. Falei, cara, você é minha esperança. Você já coletou sangue desse bicho? Aí ele falou, nunca nem vi presencialmente, nunca nem vi de perto. Eu falei, puta merda, como é que eu vou conseguir saber se o meu paciente está com um hemograma, né, um exame de sangue normal ou fora do normal, se não existe literatura nenhuma. Não tem nem referência, né? Exatamente, se não tem referência nenhuma no mundo inteiro para saber se o meu paciente está bem ou não. Né? Então, a gente ainda passa por essas dificuldades com espécies até mais corriqueiras, né? Assim, galinha, por exemplo, eu atendo muita galinha. Galinha é um bicho que as pessoas só imaginam, né, em granjas, na mesa de jantar das pessoas, e não imaginam elas como um pet, como um parceiro ali de vida. E a gente tem muito estudo para galinha de produção, né? Que são esses animais que têm como destinação ou produção de ovos ou abate. Mas não tem estudos como aumentar a expectativa de vida de uma galinha ou de um galo, né? Como fazer com que esse galo viva 13, 15 anos. Né? Qual é a melhor ração para isso? Existe a ração que mais engorda, a que mais produz ovo, a que mais favorece isso. E a ração que aumenta a expectativa de vida dele sem aumentar colesterol e outros problemas no fígado. Não existe informação, né? Então, isso é uma coisa que gradativamente a gente vai tentando mudar e é uma das grandes dificuldades da medicina de animais silvestres. O outro lado é o lado empresarial, que a gente não sabe nada, né? Então, se você parte para o meio particular, montar o seu próprio negócio, que é o meu caso, a gente acaba dependendo de profissionais que saibam de determinadas áreas mais específicas, né? Eu sou um ótimo veterinário, mas quem é que vai cuidar do meu Instagram? Quem é que vai cuidar da minha comunicação? Quem é que vai cuidar da minha finança? Quem é que vai cuidar da parte até de advocatícia, né? Hoje eu tenho assessoria jurídica. Então eu pago mensalmente para um advogado cuidar dessa parte judicial. Então, existem muitas barreiras que na graduação a gente não faz nem ideia que existem. E isso aí acho que engloba qualquer tipo de área também, né? Porque as outras formações também a gente... específicas, né? A gente estuda para realmente botar a mão na massa ali, mas essa parte de empreendedorismo, de como gerenciar algumas coisas que deveria ser básica, a gente realmente não aprende, né? Exatamente. Às vezes você não sabe nem quem procurar, tá ligado? Sim. Você tem algumas dúvidas e tipo, pô, mas com quem que eu falo pra resolver isso aqui, tá ligado? Você se forma e não sabe nem pra que um contador serve, né? Sim, tipo isso. O que ele faz? O contador é aquela pessoa que você, pelo menos quando eu e o Nilson estudava, tinha saído da escola, tinha amigo que ia virar contador e a gente ficava zoando. E agora a gente necessita deles pra cacete, né? É exatamente isso. O cara resolve a sua vida, né? Sim. A gente falava que o cara ia se formar pra aprender a contar, pô, tá de sacanagem. Isso eu aprendi na quinta série, né? E hoje a gente depende muito deles, né? Você falou uma coisa interessante um tempinho atrás, que, tipo assim, enfim, você chegaram com o lagarto Jesus Cristo e tal, não sei o quê,
E aí eu ia me perguntar exatamente isso pra você, tipo, pode rolar assim de um dia você chegar aí e como que é assim, a tua expectativa do dia, sacou? Tipo, pode chegar qualquer coisa, né? Cara, pode. E é por isso que eu tento trabalhar com agendamento. Porque assim, como você mesmo falou, né? Esses dias eu fui chamado para atender uma alpaca. Beleza? Uma alpaca é um bichinho diferente, mas nem tanto, mas aqui em Brasília é uma coisa relativamente nova e que é parecido com uma lhama, mas não é Sim. igual uma lhama. Então, assim, o nível de particularidade, cara, pra gente ser mais simples, assim, né? Um hamster, que é um roedor, é diferente, muito diferente de um porquinho da Índia, que é um roedor, que é diferente de um rato, que também é um roedor, né? Que é diferente de uma capivara, que é um roedor. Então é diferente a gente classificar esses animais e saber tudo sobre tudo isso é impossível. Então, toda hora a gente está estudando uma particularidade, a gente está correndo atrás de novos artigos, a gente está tentando se atualizar nesse sentido para minimizar, né, a nossa deficiência, porque não tem como saber tudo de todas as espécies. Não tem. Né? Eu tenho, o dia que vocês vierem nos visitar aqui presencialmente, vocês vão ver, cara, na nossa internação a gente é cheio de colinha na parede sobre frequência cardíaca, frequência respiratória das espécies. Eu não lido só com uma espécie, né? São várias, né? E tem dia que a gente atende peixe, depois uma serpente, depois um mamífero, depois uma ave. Aí dentro da própria ave existem variações absurdas, né? Será mesmo que um avestruz, que é uma ave, é igual a uma calopsita, que é a ave que a gente mais atende? São totalmente diferentes, né? Então, Sim. é complexo. E aí eu tento trabalhar com agendamento justamente pra gente... Dá uma preparada, né? Exatamente. Falo, puta, o cara vai trazer aqui o último panda albino da Malásia. O que o panda albino da Malásia come? O que sabe? Pelo menos pra gente poder estudar um pouquinho e ser humilde também, né? Então, às vezes o cara traz um bicho tão diferente pra vocês e fala, ó, eu entendo de medicina, eu sei que é uma ave, mas o que essa ave come? Me conta um pouquinho sobre essa espécie. Tem que ser transparente, né? Exatamente. Juntos a gente chega num consenso adequado para a espécie aí e, enfim, tentar chegar no diagnóstico mais preciso possível. E nesse sentido, você acaba também produzindo algum tipo de... Como é que eu posso falar? Material científico? Desse material, Artigos. desse material de pesquisa, de sei lá, catalogar alguma descoberta, se já aconteceu, né? Sim. Porque assim, como você vai lidando Muito, com cara. coisas diferentes no dia a dia, acaba que acontece isso que aconteceu do lagarto, né? Que você Sim. não fazia ideia E de nem nada. tinha, né? E não tinha uma referência, um valor referência como tem nos mais comuns, né? Excelente questionamento, cara. É exatamente isso, né? Durante essa minha jornada acadêmica mesmo, né? Eu tive a oportunidade de ser diretor da Abravas, que é a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, que é uma associação que tem a minha idade, de 91, e que é só de veterinários de animais selvagens do Brasil inteiro, das referências, autores de livros que a gente, enfim, acompanha. E existe um congresso anual, né, que a gente sempre participa. Eu sempre tive muito presente escrevendo o máximo de artigos científicos possíveis. Então, o que às vezes é rotina para mim, para um colega lá do Rio Grande do Sul, lá do Norte, é novidade, né? Basta simplesmente pela questão das espécies, de mudança climática, etc. Então, eu sempre fiz questão de publicar o máximo possível artigos científicos para a gente poder compartilhar com a comunidade científica as novas patologias, as ocorrências, a nossa rotina, né? Porque, como eu mencionei, às vezes o que é rotina para mim é novidade para algum colega em outra área do país. Então a gente tenta ao máximo fazer isso. E aí, com isso, a gente acabou desenvolvendo um dos trabalhos, acho que o maior trabalho, mais emblemático aí que a gente teve, que foi
o caso da primeira prótese 3D de casco completa de jabuti do mundo. Caraca. Foi feito com impressora 3D, passou no National Geographic Channel, Discovery, 9gag, enfim, num monte de Eu acho que eu já esbarrei com isso aí. referências. Deve ter visto, cara. Eu posso até mandar o print para vocês depois aí da gente na página do NetGeo, assim. Foi o que eu falei, eu cresci assistindo Discovery, E tava National lá, né? Geographic Channel, depois eu apareci lá e falei, agora eu usei, vamos começar outro, né? Sim. Então, eu tenho, assim, como meta da Exotic Life também é fazer essa divulgação científica. Eu boto os estagiários aqui para ajudar a escrever, né? Porque a rotina é muito grande, então a gente bota essa molecada aí com gás, com energia, que está na faculdade para escrever, aprender a ter esse tino científico que é muito forte e importante, né? E a gente tem que estimular isso no Brasil para divulgar isso e minimizar isso, né? Para que no futuro alguém precise, como aconteceu o sangue das arpias, um amigo precisou lá em Pernambuco, eu consegui enviar o sangue das arpias, os valores de referência das arpias que eu cuidei, para que ele tenha como base, como referência, e ver se o animal que ele estava atendendo lá estava bem, né? Então isso é muito importante. E é para um bem comum dos animais, né? Para uma segurança maior dos animais. Então, quanto maior esse conhecimento for compartilhado, quanto mais longe ele chegar, cara, é o ideal para preservação e o cuidado dos animais. Tudo que a gente faz é em prol deles, né? No fim das contas. Então, de nada adianta a gente ocultar conhecimento, né? Conhecimento não se guarda, né? Se multiplica. Sim. E no início, assim, da clínica, foi meio difícil de vocês conseguirem pessoas que... Porque, bom, enfim, eu de fora, assim, eu acho que é um pouco restrito, né? Esse público, assim. Até por conta que eu sei que é muito caro para você conseguir animais de forma legal e tal. E, sei lá, era difícil de conseguir clientes, assim, ou você sabia que tinha uma procura? Isso é bem interessante. Eu sabia que existia procura, eu falei, não sou só eu maluco aqui em Brasília que precisa de um veterinário assim, existem outros malucos. E o que é interessante a gente observar é que, além dos animais que precisam de algum registro, né, específico, algumas aves, alguns répteis, etc., a maioria dos animais que a gente atende não são necessários documentos específicos, né, que é o caso, por exemplo, de uma calopsita, de um porquinho da Índia, de um coelho. Isso é 90% da minha rotina. Sim. Né? Então, às vezes a gente acha que só atende dinossauro, pterodáctilos aqui e tal, mas o grosso da rotina... Jacaré de coleira, né? Exatamente. Mas o grosso da rotina são animais que, legalmente falando, são considerados animais domésticos, que é coelho, porquinho da Índia e hamster, etc. Então, isso mostra que existe um mercado e que muitas vezes o seu vizinho, cara, tem algum desses animais que não faz tanto barulho como um cachorro, né, por exemplo, e que ele pode ter, o seu vizinho pode ter 30 serpentes e você não faz a menor ideia, né? Então é um público bem específico, mas que a gente sabe que existe um mercado grande para isso, né? Então, logo no início da nossa empresa já surgiu esse trabalho, né? Então, isso ajudou bastante na divulgação, apareceu no Fantástico da Rede Globo, enfim. Então, houve esse impulso assim, inicial, mas a gente sabia que existia um público ali que é mais discreto pela própria característica dos animais, mas que ele existe, né? Então, graças a Deus, graças a Deus e muito esforço nosso, a gente teve bastante, nunca tivemos no vermelho, digamos assim. A gente, desde o início, a gente sempre conseguiu bater as contas direitinho, conseguimos quitar todos os nossos investimentos sem problema nenhum e nunca tivemos problema com o número de clientes, nem nada do tipo. Nem durante a pandemia, né? Pelo contrário, durante a pandemia isso ficou mais evidente ainda, que para variar o mercado pet ele costuma fugir o contrário das crises, né? Então cada vez que existe uma crise por qualquer motivo econômico, o mercado pet cresce cada vez mais, cara. Então
para a gente que trabalha com animais diferentes, não foi diferente nesse sentido. Cresceu bastante e a gente não tem do que reclamar. Pô, que massa, porque às vezes eu pensava, imaginava assim, né? Caramba, mas aí quando você falou realmente desses outros animais que são mais comuns, assim, né? Realmente o prisma ele abre imensamente, né? Exatamente. Porque todo mundo conhece alguém que tem uma calopsita, que tem um passarinho diferente, assim. Mas é porque isso às vezes não é assunto da rodinha ali, né? Sim. As pessoas não conversam muito sobre... Pô, o cara que tem uma serpente, nem sempre ele quer falar que tem, às vezes ele tem um perfil diferente. Cada classe de animal costuma ter um tutor com uma característica diferente. Isso é muito evidente. Assim como o dono de cachorro costuma ser totalmente diferente do dono de gato, né? Então, a gente consegue identificar esses perfis psicológicos mesmo, assim, de cada um de forma bem evidente. Então, a gente sempre soube que existia esse mercado e que era uma área a se explorar, mesmo tendo concorrentes aqui em Brasília que tem 12, 13 anos de clínica, a gente sabia que tinha esse espaço e o mercado está aí para quem souber usufruir e se destacar da melhor forma, tranquilo, né? Não tem por que temer na concorrência, basta fazer um bom trabalho. Cara, e quanto aos atendimentos aí, rola algum medo, algum receio, por mais que você esteja preparado e tal, porque assim, por não se tratar de cachorro, gato, que a gente já tem um comportamento estabelecido, com esses outros animais acaba acontecendo a mesma coisa? Tipo assim, cada animal ele já de tem agressividade, de uma personalidade, de algum tipo assim, Sim, de assim, algum estranhamento por parte do animal, entendeu? cada espécie tem uma característica, né? Então, por exemplo, um porquinho da Índia, ele berra muito mais do que ele te morde, né? Já um coelho não faz som nenhum, mas ele, se demora, pode ser que ele te morda, mas a gente sabe que ele vai te chutar antes disso. Já uma serpente, ela não demonstra muita coisa, mas ela pode te morder a qualquer momento. Então, cada espécie tem realmente uma característica e aí cada pessoa que trabalha com essa espécie tem a sua interpretação, né? Tem a sua vivência, a sua zona de conforto, digamos assim. Se eu disser que eu nunca tive medo, eu estou mentindo, né? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns trabalhos voluntários com zoológicos, com leões, animais extremamente perigosos, como já trabalhei com serpentes peçonhentas também tão perigosas, muito mais até do que um leão, né? Se você for parar para ver, o risco é muito maior. Então, a gente tem um medo, mas por outro lado, existe toda uma técnica e um respeito ao animal para a gente aprender a lidar da forma mais adequada. Então, aquilo que até conversei anteriormente, que a gente via na televisão, né, o Steve Irwin, que é aquele caçador de crocodilos australiano, que acabou falecendo, inclusive, né, Sim. durante um trabalho, enfim, a gente percebe hoje que não tinha protocolo de segurança nenhum, que aquilo ali era... Depois que a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que aquilo é um show business mesmo, né? O cara tá ali, um showman, né? Ele tá ali para atrair o público e pular os protocolos e chamar a atenção do público, né? Então a gente já começa a ver com outros olhos, né? Então, assim, isso na rotina do dia a dia não é daquele jeito. Existem milhões de protocolos, milhões de coisas que a gente tenta fazer para manter a nossa segurança, a segurança da equipe e do animal também, né? Que é o objetivo de tudo que a gente faz é o animal. Então, a gente não faz para tirar uma foto legal no Instagram. A gente faz porque é importante para o animal e de forma segura, né? Então, o próprio jacaré que vocês utilizaram ali, que a gente escolheu como foto da capa, é um animal que era manso, que era reabilitado, que era super tranquilo, então tinha uma segurança envolvida. Aquilo ali não era uma foto de um animal de vida livre, capturado e fazendo uma foto para aparecer. Era um animal que tinha plenas condições de fazer uma fotografia daquela forma, né? Então, a gente tem medo, a gente não sabe como é que vai ser o dia seguinte, mas ao mesmo tempo a gente confia no nosso treinamento e na nossa confiança para exercer isso da forma mais adequada possível. Todos os pontos que você abordou até agora, assim, no geral,
eles todos falam muito sobre responsabilidade, assim, né? É um trabalho que é muito responsável, muito sério, muito, enfim, do bem-estar com o animal. E quando a gente fala de animais silvestres, assim, principalmente para você criar, para ter como pet, né? O que a gente vê muito, tipo, em jornal, noticiário, tráfico de animal, animal sendo mal cuidado, enfim. E um médico veterinário dessa área específica, ele tem essa responsabilidade também de, assim, chegar com um animal e você perceber que esse animal tá sendo maltratado ou que ele não é registrado, enfim. Você tem esse papel como, sabe, como um agente social, Sim. assim, de encaminhar esse Perfeito. caso para alguma autoridade, não sei, como funciona? Então, a gente como médico veterinário, como o próprio nome da profissão diz, a gente é médico. Né? Então, o nosso papel, acima de qualquer outra coisa, é cuidar da preservação da vida. Né? Então, a gente precisa cuidar daquele indivíduo, independentemente de sua origem. Tá? Então, isso é respaldado por lei, inclusive. Né? A gente, no nosso balcão aqui da clínica, a gente já tem a lei que nos ampara, que explica que, independente da origem do animal, a gente tem inclusive a obrigação legal de fazer o atendimento desse animal. Por outro lado, nós também temos a obrigação de orientar o tutor desse animal. Né? Nós não temos o papel de fiscalização, a gente tem o papel de orientação. Né? Então, você sabe que esse animal é de origem legal, é importante que você procure as autoridades competentes, etc. Mas nós não temos uma obrigação de denúncia, tá? São coisas totalmente diferentes. O nosso objetivo como formação, até do ponto de vista ético, profissional, é preservação da vida. Né? E a preservação da vida depende justamente do nosso trabalho. Então, se a partir do momento que a pessoa sentir que levar ao veterinário ela corre algum risco de represália ou de punição, ela vai deixar de levar o animal ao veterinário e, consequentemente, isso não é preservar a vida. Né? A gente perde ali uma chance de reeducar essa pessoa e explicar que existe a possibilidade de ela adquirir um animal de forma legal, dentro da lei, com nota fiscal, microchipada, registrado. Né? E aí essa pessoa permanece em casa, tentando fazer aquelas receitas de internet, Google da vida, achando que aquilo vai resolver. O animal sofre, o animal muitas vezes vem a óbito, e ela opta por adquirir outro animal, às vezes de forma ilegal, porque ela simplesmente não tem o conhecimento adequado para ter uma postura diferente. Então, a nossa missão como médico veterinário é a preservação da vida, né? Cuidar daquele indivíduo independente de sua origem. Mas, sem dúvida, a gente tem um papel social, a responsabilidade de alertar, de explicar que isso não é interessante. Por outro lado, a gente tem uma obrigação moral também de, ao identificar que existe maus tratos, então é uma pessoa que submete esse animal a situação de maus tratos, isso vale independente da espécie, tá? Pode ser um papagaio, um jabuti ou um cachorro ou um gato. O médico veterinário, nesse momento, ele tem a obrigação de fazer uma denúncia formal e de notificar as autoridades competentes. Pô, que massa, bem esclarecedor, realmente, porque é isso que você falou mesmo. O mais importante é você preservar a vida do animal, né? Cuidar do animal. Então, se em algum momento você fecha a porta para isso, você está fechando uma porta para o que, sei lá, o que é o seu intuito de profissão, né? Exatamente, para uma educação, né? É uma educação, né? Então, se o cidadão ali perceber, muitas vezes ele nem sabe que é proibido ter um bicho, né? A gente acha que o acesso à informação está aí para todo mundo, mas a gente recebe clientes de situação muito humilde e que não tem acesso a esse tipo de informação, que é uma coisa tão cultural, né? Da raiz ali, da essência do lugar onde ele vive. O caseiro de não sei onde pegou no ninho. Sabe? A pessoa não faz nem ideia de que isso é um crime ambiental. E aí, a partir do momento que ela traz para um veterinário capacitado, que entende desse lado,
a gente consegue, através desse momento ali, plantar uma sementinha literalmente para que no futuro, geração após geração, isso vá mudando gradativamente, né? Então a gente tem esse papel de educação e que é uma coisa interessante, porque aqui no DF, infelizmente, a gente sofre uma certa pressão dos órgãos competentes bastante complexa. Por exemplo, aqui foi proibido qualquer tipo de educação ambiental com animais vivos. Então, antigamente você poderia, por exemplo, uma serpente, que é um animal que é extremamente, sofre um preconceito absurdo, né? Pela igreja, pelos nossos pais que tinham medo, que a gente aprendeu que serpente boa é serpente morta, né? O pessoal da roça costuma matar e tal, enfim. Então, a gente utilizando a serpente viva presencialmente, de origem legal, obviamente com nota fiscal, todo o registro bonitinho, a gente conseguia quebrar aquele misticismo, né, que existia entre os nossos pais e as gerações mais atuais, de que não é um animal perigoso como as pessoas imaginam, de que é um animal como outro qualquer, que exerce funções extremamente importantes na natureza, que não é gelada, que o bafo da jiboia não vai derreter a sua perna, que, enfim, a gente quebra todas essas crenças, só que infelizmente no DF isso foi proibido. Então, antigamente, a gente participava de feiras de feira de ciências nos colégios, marista, rogacionista, enfim, todos os colégios de Brasília, levando a serpente, e a pessoa que morria de medo sai de lá encantada, sai de lá disposta a querer investir na profissão, ser um biólogo veterinário, zootecnista, e quem sabe mudar esse futuro, né? Então, isso mudou bastante. E aí teve aquela história que você já sabe do caso Naja, enfim, e todas essas loucuras aqui, que Brasília é a sede das loucuras. E esse tipo de coisa acaba prejudicando muito, né? Ainda mais quando tem uma repercussão tão grande quanto teve. Cara, quem vê de fora e assim, quem já chega julgando, não tá nem aí, acaba que não se preocupa nem com o animal. Só quer saber quem que tá errado, quem que vai ser preso, quem que vai morrer, quem que não vai morrer. E é muito louco, porque acaba gerando mais preconceito, que é o que você falou, em cima da... Lógico que ali era uma cobra que, né, realmente tinha um perigo muito grande. Mas acaba que afeta todas as outras. Vai morrer, mas o bicho não é culpado, né? O bicho não tem culpa pela situação em que ele tá, né? Ele não deve ser condenado, e sim um responsável por todo esse processo, lógico que né? Então, sim, e aí acaba gerando preconceito em cima das outras serpentes que, assim, nem são peçonhentas, e aí acaba... Não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Isso, mas isso acontece desde a Bíblia, né, cara? Então, é uma coisa extremamente polêmica. E aí é o trabalho de formiguinha que a gente vai mostrando que as coisas não são bem assim, né? Só que a gente acaba perdendo essa oportunidade por situações como essas que aconteceram, né? Isso acaba denegrindo a imagem que já não era das melhores, fica pior ainda. Parece que a gente dá 2, 3 passos para frente, só que o para trás vale por 5, né? É exatamente isso, cara, é exatamente isso. Não, eu tenho um exemplo disso que, assim, é mais besta ainda, tem uma gata preta, sabe? Aí... eu tenho também. E sexta-feira 13 tem que prender ela dentro de casa, porque se alguém vê ela na rua é paulada, né? Então é ridículo a esse ponto, né? A gente, em pleno 2021, tem que se preocupar com um gato preto na rua porque ele pode ser apedrejado por um idiota. Né? Então é difícil. Quem dirá a serpente, né? Putz, aí já viu, né? Não dá nem pra imaginar, né? Eu já escutei de tudo, cara, nesses eventos. A galera fala, olhava pra minha jiboia e falava, isso aí assado é uma delícia. Isso aí lá na roça a gente mata de monte. Essa bota aqui eu fiz foi dela, sabe? Então, são essas coisas que a gente infelizmente perdeu a oportunidade de se expor e de mudar essa consciência, né? Por uma atitude que infelizmente é totalmente errônea, né, do meu ponto de vista. Sim. Cara, quanto a esses animais exóticos e que a gente vem falando, que é onde você atua, existe um impacto ambiental de manter esses animais em casa? Tipo,
Existe uma perda, existe um ganho? Qual é o balanço disso? Pô, vou ter uma serpente em casa. Porque quando eu vejo isso, geralmente não são em aquários, nem em um lugar assim, mas como é que Um fala? terrário, tipo um terrário. É. E às vezes é tipo na gaveta, sei lá, tem gente que cria cobra em gaveta. Não sei se é comum Bom isso. questionamento, assim. Nesse ponto de vista, cara, assim, ter um animal em casa, quando adquirido de forma adequada, é importante que isso Aham. fique bem claro. Uhum. Pelo contrário, né? Isso estimula, na verdade, a manutenção dos animais de vida livre adequadamente. Né? Então, além da gente ter um ganho genético, pensando do ponto de vista científico, então a gente tem uma maior quantidade de indivíduos, a gente vira, né, no caso o criatório e a própria medicina vira um expert na procriação de determinadas espécies. Então, o que salvou a ararinha azul, por exemplo, foi o cativeiro, né? Graças aos animais mantidos em ambiente sob cuidados humanos, né? Cativeiro, até uma palavra que caiu em desuso. Pois é. Porque parece um sequestro, né? Uhum. Mas uma coisa sob cuidados humanos, assim, foi o que tornou possível a reprodução das ararinhas azuis, que tinham um tino reprodutivo muito baixo, são animais de difícil reprodução, etc. E isso se enquadra em várias espécies, ariranhas, e várias outras espécies de aves. Os condores também são animais que sofreram um risco de extinção muito grande. Enfim, então a manutenção desses animais sob cuidados humanos, pelo contrário, né, aumenta a possibilidade de salvação dessas espécies. Né? Então, tanto do ponto de vista genético, quanto do ponto de vista do know-how, né? Como fazer, como reproduzir, qual é a melhor condição para a gente manter esses indivíduos. Através desses indivíduos a gente consegue manter padrões de hematológicos, né? De exames de sangue, por exemplo. Então, se eu tivesse algum criatório de basilisco do lagarto Jesus Cristo lá, eu teria onde me embasar cientificamente para cuidar do indivíduo que eu estava recebendo. Então, isso para a comunidade científica tem um valor enorme, né? E, consequentemente, para a preservação da espécie. Então, nesse ponto de vista, é benéfico, né? Pode-se utilizar animais desse para uma futura reintrodução, se houver necessidade. Então, a gente tem um banco genético ali que tem inúmeras aplicações no futuro, né? Dependendo da necessidade. Já sobre a criação do indivíduo em casa, né, pensando no indivíduo e não numa população, existem várias vertentes. Né? Então, existem esse criador que a gente compara a escola americana e a escola europeia de criação de répteis, por exemplo. Então, o europeu ele costuma criar um réptil, vamos usar o réptil como exemplo, num terrário totalmente ornamentado, num terrário com todo o ambiente mimetizando, né, imitando ali o ambiente natural dele, com umidade, temperatura, etc. Já a escola americana é essa pegada que você mencionou, Nilson, um pouco na gaveta, caixas organizadoras, e mesmo assim o cara consegue reproduzir espécies que tem pesquisadores que não conseguem reproduzir nunca, né? Então, eles têm uma mão mesmo aí da criação realmente incrível. E aí esse tipo de escola mais americana é a que eu não concordo, né? A escola que realmente não pensa no indivíduo, né? Virou uma coisa mais de número, quantidade de indivíduos. Sim. E ele não pensa muito naquele indivíduo como um ser único e especial na vida dele. Mais um lance de colecionador, né? Exatamente. Uma coisa meio acumuladora, assim. Na época do Orkut... Se entregou. Vamos lá. Eu era de várias comunidades dessas aí, tá ligado? Então... Mas assim, por conta de ser curioso, né? Sim, a gente... Sempre fui curioso com esse negócio de ter pet mais exótico, enfim, né? Nunca tive, até hoje nunca tive, assim. Tive coelho, mas nunca tive um réptil, enfim. E aí, Tu resgatou um morcego, né? Resgatei morcego, coruja já, mas... Mas assim, e aí, realmente, cara, tinha essa parada aí. Os caras, eles tinham, sei lá, 40 caixas organizadoras, assim, e os bichos vendiam, sacou? As serpentes, em ovos ainda, tipo...
Claro, né? Eles tiravam foto lá dos ovos e tal, da espécie, e vendia, tipo assim, $500 o filhote da cobra específica e tal. Cara, era bizarro. É isso, cara. E isso acontece até hoje, tá? No Uhum. Facebook, migrou do Orkut para o Facebook e foi até o que eu falei, né? A gente sofre uma perseguição muito grande aqui na clínica, enfim. E se eles estivessem preocupados mesmo com isso, cara, basta entrar no Facebook ali, em 40 minutos eles encontram 10 grupos Sim. de pessoas comercializando tudo que você pode imaginar na cara de pau, sem medo de nenhum de fiscalização, qualquer coisa do tipo, né? Então, isso permanece, cara, isso existe. Com a facilidade da comunicação hoje ainda maior, né? Isso, infelizmente, existe. E eu penso que para quem nem imagina, né, o tráfico de animais silvestres ele é o terceiro maior tráfico do mundo. Ele só perde para o tráfico de drogas e de armas. Né? Isso as pessoas nem imaginam. Sim. E por que isso permanece assim? Né? Será que se existisse a possibilidade de comprar os animais que as pessoas tanto desejam de forma legal, com uma fiscalização mais adequada, isso não seria reduzido, né? Eu penso que o cara que quer ter, ele vai ter independente de ser legal ou não, ele vai querer ter. Sim. Agora, se tiver a possibilidade de ser legal, provavelmente esse cara evitaria dor de cabeça, né? Então, enfim, Sim. é uma discussão bem complexa. É, um pouco mais avançada, mas faz sentido. Porque você também, que nem você mencionou os outros dois tipos de tráficos, né? Acaba que dá margem para essas discussões também, né? Então Exatamente. você pode entrar, é que nem você falou, quem quer criar um animal, ele vai criar. Quem quer usar uma droga, ele vai usar. Quem quer comprar uma arma, vai comprar, tá ligado? Então, isso. realmente, é uma discussão muito... Eu acho que é necessária, mas que hoje acho que a população ainda não está preparada para resolver nada desse tipo. Não. Definitivamente. Nem tão cedo. Não. Vai Nem tão cedo. É igual, Mas, principalmente na época atual tá bem complicado. igual eu falei, a gente dá uns passos pra frente, mas o que dá pra trás, puta merda, cara. É de 6 metros pra Complicado trás. É mais ou menos isso mesmo, né? Mas devagarzinho, esse trabalhinho de formiguinha, a gente vai tentando mudar isso. Sim. Cara, fala mais um pouco assim dos seus atendimentos, de como que é, tipo, a abordagem, como que é, sei lá, para marcar uma consulta, fazer uma consulta, como que chega para você? A gente, né, o nosso principal foco aqui na rotina é o atendimento clínico, né, de pets não convencionais. Então, é tudo que não engloba cachorro e gato, basicamente, né? A gente atende desde mini cabras a peixes, lagartos, coelhos, porquinho da Índia, calopsita, papagaio, cacatua, enfim, uma infinidade de espécies enormes. E assim como é numa clínica de cão e gato, né? Não tem muito segredo nesse sentido. A pessoa que necessita de algum atendimento, e é uma coisa que a gente preconiza bastante, é o que a gente chama de consulta de orientação, né? Então, a pessoa ela adquiriu um coelho, um pet super comum, mas que, ao contrário do que as pessoas imaginam, um coelho ele não deve comer apenas ração e água, igual é um cachorro e um gato, né? Por exemplo, para coelho nem vacina existe no Brasil. E a alimentação dele deve ser 80% natural. Sim. Tá? A ração é só 15% da dieta dele. Então as pessoas acreditam, imaginam que sabe como se cria um coelho, mas é um universo totalmente diferente. Na faculdade mesmo, eu fui escutar alguma coisa sobre coelho no 9º semestre. Né? Então, o próprio médico veterinário ele não tem uma formação específica para fazer atendimento desses pets que sejam um pouquinho diferentes, como o caso do coelho. Por exemplo, um coelho ele é muito mais perto de um cavalo do que de um gato ou de um cachorro. Né? A fisiologia é muito semelhante. Então a gente preconiza muito, comprei uma calopsita. Buscar um veterinário especializado para saber como se cuida de uma calopsita, quais são as doenças mais comuns de uma calopsita, como identificar que uma calopsita está doente, por exemplo. Né? Coisas que são simples, o cachorro, eu brinco que ele pisa no espinho, ele falta vir te mostrar onde está o espinho, né? E vai, vem te mostrar onde está doendo.
Uma calopsita não, ela mascara todos os sintomas. Por quê? Por uma questão instintiva de sobrevivência, né? Na natureza, os animais que demonstram fraqueza, um animal de vida livre, né, silvestre, ele vira comida de algum outro animal, ou ele perde a posição hierárquica dele ali no bando, ou ele perde a esposa, ou enfim. Então ele está evolutivamente treinado para não demonstrar um sintoma, uma doença. Ele tenta esconder isso ao máximo. E aí quando o cliente percebe, muitas vezes essa doença já está muito avançada. E aí a gente pega essa doença já no estágio mais crítico, mais avançado, mais preocupante. Né? Então a gente trabalha muito com prevenção. Né? É o que a gente tenta explicar através das nossas mídias sociais, enfim, explicar que a prevenção é o mais importante. E aí o cliente entra em contato com a gente e agenda uma consulta que a gente passa todas essas orientações, passa a parte de cirurgia, hospedagem, internação, enfim, tudo que for necessário, consultoria, né, de viveiros, lagos, ambientes externos, terrários, etc., para manter a qualidade de vida desse paciente da melhor forma possível. Leva muito pro lado que a gente conversou com o adestrador, né? Alguns episódios atrás. E aí ele falou que, tipo assim, o que ele indica é, você vai criar você quer adotar um cachorro, você quer comprar, o que seja, consulta um adestrador para saber como que é a melhor forma de cuidar dele. Se ele se adequa à sua rotina, sabe? né? Porque não é o cachorro que tem que se adequar a você, né? É você que tem que se adequar a ele. Sim. Eu acho que isso acontece também no caso desses animais, né? Que você trabalha. Total. Sabe? Mais ainda, cara. E mais ainda, porque o cachorro vive na casa tranquilo, tá ligado? Ele vive num E já quintal é tranquilo. cultural também, né? Tipo, querendo ou não, todo mundo já teve contato com o cachorro. A gente sabe que tem que dar uma ração boa, dar vacina e é isso. Né? Levar pra passear. É basicamente isso, né? E ter paciência ali pra educar. Essa primeira instrução ela é muito importante. Sim. Isso pra quem tá ouvindo e tem vontade de ter ou já tem e nunca fez isso, sabe? E talvez até por medo também, né? Que nem você comentou já. Isso. Às vezes as pessoas são introspectivas assim por medo. Exatamente. Né? Acaba que não procura ajuda. 90% das patologias, né, das alterações que a gente atende aqui nos nossos animais são em decorrência de erros de manejo ou do ambiente ou da alimentação desses indivíduos, né, desses animais. Então, é basicamente porque a pessoa alimenta errado ou mantém no espaço errado. Assim, se for resumir em 2 frases, é basicamente isso, tá? As pessoas acham que a alimentação de uma ave é mistura de sementes, porque aprendeu com o pai que é isso, com a mãe ou com a agropecuária que é isso, quando na verdade hoje já existe uma ração específica para a calopsita, por exemplo. Né? Existe ração para ave light, que é para ave que tem problema de obesidade. Né? Então a gente já está nesse nível de evolução da medicina veterinária, da zootecnia e manutenção desses pets. Eu ia até comentar essa questão que você falou de agropecuária, né? Aqui onde eu moro, onde eu cresci, quando eu era mais novo era comum, tinha um fazendão muito perto aqui, então tinha acesso a muitos animais, principalmente pássaros, né? Tinha muitos pássaros e tinha também alguns tipos de macaco. Caraca. E aí as pessoas pegavam, sabe? Tipo, acho que é sagui, eu não sei. Sagui, isso mesmo. Aqui miquinho, a gente chama de miquinho, fala. né? O miquinho. E aí o pessoal, tipo, pegava filhotinho e criava em casa, sacou? Desde de muito novo. Sim. E isso com pássaros também. Então, eu quando era muito novo, eu ganhei um presente de aniversário uma vez que era um passarinho. Eu ganhei uma... A gente ia em festa junina e ganhava pintinho, né? Sim, eu ganhei uma patativa, que eu achava a coisa mais linda do mundo. Que maneiro. E aí um amigo da minha mãe, ele criava muitos, ele tinha muito pássaro. E ali no meio daqueles pássaros, ele devia ter alguns até de muita raridade, sabe? Só que eu não entendia nada. Eu só achava a patativa muito bonita, porque ela era meio azulada. Sim. E aí ele me deu uma, e aí uma semana depois ela morreu, né? Porque eu não sabia cuidar. É isso, cara. E aí, infelizmente ela morreu. E aqui ainda é muito comum as pessoas criarem passarinho, sabe? De comprar de um cara ali, e assim, muito caro, sei lá, o cara vem e traz no eu já vi o cara ali. trocar Hilux em um canário, pô, em um trinca-ferro,
cara troca uma Sim. Hilux 2020 num trinca-ferro. Outro dia eu atendi um cara e ele falou desse passarinho, né? Que ele falou, não, um cara que eu conheço deu um apartamento no passarinho. É Aí eu isso? falei, como assim, cara? Ele é porque o passarinho era De não sei campeão o quê. de canto. Cara, e sabe o que é E aí tinha engraçado? competição e o passarinho ganhou uma competição. E entra a Fazia questão barulho do da... Zap, né? E entra a questão da valorização profissional. Esse mesmo cara que trocou um trinca-ferro, enfim, um bicudo num apartamento, muitos deles, muitos, não todos, não pagam uma consulta com o veterinário. Sim. Fica tentando tudo por conta própria em casa, testa aquelas receitas com antibiótico na água, já testou de tudo, vai numa agropecuária, escuta o balconista, mas não traz no veterinário. Só traz no veterinário quando a ave já está caída no fundo da gaiola. E aí já não tem mais o que fazer muitas vezes. O animal tem uma resistência antimicrobiana absurda e reclama que o veterinário não conseguiu resolver, né? Então, essa parte de valorização também é uma coisa muito pesada, assim, de muitas profissões, né? Então, o Augusto que mencionou que hoje que é designer, tem muita gente que fala, porra, tu faz isso aí em 5 minutos, você resolve isso aí facinho. Porra, mas eu resolvo em 5 minutos porque eu estudei para resolver em 5 minutos. Sim. Você consegue resolver em 5 minutos? Não. Então, se você não consegue resolver em 5 minutos, valorize o meu trabalho. É simples assim. Assim como acontece com a parte de comunicação, assim como acontece com o Nilson, que sabe o que fazer da parte de tratamento, da massoterapia, e cada um no seu quadrado. Sim, a gente não exatamente. tem que saber valorizar o próximo e entender as características das profissões, né? Então o cara troca uma Hilux num bicudo, que é uma espécie de ave, mas acha o valor da consulta cara e que não vai resolver. Então é complexo, cada profissão com o seu calo. Hoje, mesmo antes dos 30, digamos assim, eu me considero muito feliz no que eu faço, bem sucedido, pelo menos até o momento, né? Mas até hoje os meus pais, cara, falam, você não quer fazer um concurso, que é o mal do brasiliense, né? Você não quer fazer, você não tem certeza que você não quer fazer medicina? Falei, pô, mãe, com tudo rolando do jeito que tá, tudo a todo vapor, eu trabalhando igual um desgramado aí, você ainda não acredita, né, no meu sonho, né? Então, é uma coisa um pouco complexa e isso serve para motivar também, né? Eu conto aqui a gente recebe muitos estagiários do Brasil inteiro. Eu brinco que a gente recebeu até estagiário internacional já do Acre aqui. e que, enfim, que são tipo a ovelha negra da família, né? Que ninguém apoia, ninguém motiva e tal. Eu falo, cara, se acalme, que é assim mesmo. Eu escutei da minha coordenadora no meu 3º semestre que eu queria trabalhar com o Silvestre, que eu ia passar fome, que é um mercado que não existe, que isso é coisa de vagabundo, que só ia tomar banho de cachoeira e tal. E, cá estou, alguns anos depois, graças a Deus, tudo dando certo, tendo condições de cuidar da minha filhinha aí, que nasceu recentemente, cuidar da minha casa. Então, a gente tem que perseverar nos nossos desejos, dos nossos sonhos aí, e não deixar isso abalar a nossa estrutura, né? Senão... Sim. Você mencionou um negocinho aí, tem esse preconceito, assim, com o médico veterinário e tal? Tem a Beth, né, do Rick and Morty, que é cirurgiã de cavalo, não sei se você já assistiu. Não, já ouvi falar. Mas sempre tem umas piadinhas. Sempre tem uma piadinha assim, tipo, é porque você não conseguiu ser médico e tal. Mas rola mesmo de verdade esse preconceitozinho assim, igual você falou da tua mãe? Cara, nossa, rola bastante, assim. Apesar da minha mãe, foi até o que eu mencionei, meus pais gostarem muito de bicho, eles não enxergavam o veterinário como uma profissão séria, né? E isso, graças a Deus, mudou bastante. Então, assim, gosta muito de bicho, mas o meu pai era o clássico que não levava no veterinário, entendeu? Que falava, não, isso é dinheiro jogado no lixo e tal. Então, rola as brincadeiras, né? Tipo, o Matheus na faculdade, o professor falava isso, o Matheus gosta de segurar na cobra, aquelas piadinhas, né? Bem bestas, assim. Mas a gente escuta até hoje, dá uma risada e tenta, né, mostrar a importância ali.
Então, isso existe. Ao mesmo tempo, a gente recebe médico aqui, que é uma profissão, socialmente falando, é uma profissão extremamente valorizada e que, sem generalizar a profissão, né, obviamente existem bons e ruins profissionais em toda a área, mas que não sabem nada do que eles fazem. Eles não sabem nada de fisiologia, isso que cuida de uma espécie só, né, que é o ser humano. E que ganham muito dinheiro, tem uma valorização social e financeira enorme, mas que acham um absurdo pagar R$60 no exame de sangue do animal dele. Sim. E chamam o animal de filhinho, né? Ai, meu filhinho, mas não paga R$60 no exame de sangue. Não, a gente fala, o Nilson falou mais cedo do adestrador que falou com a gente, que é exatamente isso, né? Que a gente quer agregar valor humano ao pet só nas coisas que convém pra gente, né? Exatamente, cara. Chamar de filhinho. É companhia, carrega pra cima e pra baixo no supermercado e tal. Na hora de deixar de pagar a conta ali do Netflix, de trocar de iPhone pra cuidar do câncer do cachorrinho, não quer. Sim. Né? Então, é clássico, né? Eu vejo isso como um mal do brasileiro, na verdade, assim, né? Ele, pro que convém, ele está disposto. Para o que não convém, deixa para lá, né? Isso vai dar like no Instagram? Se não der, eu não quero. É basicamente isso. Eu tomei uma dura porque eu coloquei roupa no meu cachorro. Tomei uma dura. Dura justa. Não, tá até aqui, ó. A roupinha tá... Já era. Tá aqui. Nunca mais usou. Nunca mais usou. Vou botar na minha filha. Me dá aqui que eu uso. Preocupa não que tem um pitbull friorento lá em casa. Então acontece muito isso, cara. A falta de valorização. Essa mesma médica, por exemplo, pediu desconto na consulta porque era médica. Aí eu fiquei... Cara. Hã? Tinha que cobrar mais caro. Tinha que pagar o dobro, Tinha que pagar o dobro, Você tá tinha louco? que pagar o dobro, cara. Pô, vou lá no seu hospital, então, dona de um hospital. Vou lá no seu hospital, então, pedir desconto. Vamos ver se cola. Cola nada, né? Não. Aí você chega lá falando que é médico veterinário, ela fala, mas não é médico. Aí ela vai e solta uma dessa, né? Aí tipo, pô. Sabe, eu não sei se pode falar isso aqui, mas... Pode falar o que você quiser. Vocês cortam depois. O editor que se foda, né? Pode falar o que você quiser. Sabe aquele Fred do DFTV? Fred Ferreira. Porra, isso, esse cara, exatamente. Ele começou a questionar o veterinário de receber a vacina do Covid. Falar, pô, mas nada a ver o veterinário receber a vacina como se fosse da área da saúde. Meu irmão, cara, isso deu uma repercussão. Eu vi. Cara, ele não tem noção que o queijo que ele toma no café da manhã, que o leite que a filha dele, sei lá se ele tem filha, foda-se, que ele toma, tudo isso teve que passar por um veterinário. Sim. Cara, o desodorante passa pela mão de um veterinário para poder ser aprovado. Então, assim, o pessoal, infelizmente, não entende que a classe veterinária ela tá mais presente na vida de toda a população do que eles imaginam, né? É porque a gente realmente só vê o que tá na superfície, né? Que é o cara realmente da clínica veterinária ali, de cachorro e gato, né? Mas uma coisa que... O filho da puta mercenário, né? Que não ama os animais, cobra por tudo. Sim. O que cobra e aí depois quando, enfim, chega, o animal falece, você ainda fica falando dele, né? Depois, tipo... tem muita coisa disso também que eu já ouvi falar. Que a galera não tem nenhuma noção. Vou pagar a conta da SEB com amor também. Exatamente. Com um abraço. Mas uma coisa que você mencionou aí, que algumas pessoas que vieram aqui... que a gente sempre mencionaram também, são as áreas diferentes de atuação assim no veterinário. Uma pessoa que é formada em veterinária, além dessa parte clínica, quais são as outras áreas que ele pode atuar assim? Existe muito uma área que é muito importante, né, que é a parte de saúde pública, né, então vigilância sanitária, a parte de fiscalização dos laticínios, de carne, frigorífico, até mesmo de alguns tipos de abatedouros mesmo, né? Existe a parte como é que se fala? De saúde pública mesmo. Então, por exemplo, o Centro de Controle de Zoonoses, que cuida dos cães, né? De rua.
a parte de morcegos, enfim, existe uma vertente muito, muito grande. Existe o veterinário do Exército, né? Então, que também está na frente ali de proteção. Então, é muito, muito vasto, né? Dentro da própria parte clínica tem os animais, os grandes animais, né? Então, boi, cavalo, vaca, pequenos ruminantes, os animais mantidos como pet, animais de vida livre, veterinário de zoológico, criatórios de conservação. Então, é uma vertente muito grande, né? O mercado de trabalho, por exemplo, supermercados precisam ter um veterinário, né? Então, as pessoas nem imaginam, né, que existe essa parte de fiscalização de alimentos, por exemplo, que é uma área muito grande. O veterinário que trabalha comigo aqui, ele é formado na UFRJ, né? Então, lá do Rio de Janeiro mesmo. Lá é muito forte a parte de alimentos, né? Então, todas as técnicas de produção de carne, as metodologias, né, para que isso chegue com um nível ali de mínimo de qualidade à nossa mesa, sem dúvida passou pela mão de um veterinário. Aquele selo, né, que quando compra a carne tem lá o CIF, né, que é o selo de inspeção federal. Então, isso sempre passa pelo área de atuação veterinária. Veterinário. Exatamente. Massa. Cara, a gente vai passar para agora um papo um pouco mais leve, assim, que são as perguntas que o pessoal faz, né? Porque quando a gente vai conversando, a gente tem que seguir uma pauta mental aqui, eu e o Nilson, né? Para poder tentar instruir mais as pessoas, né? E aqui agora a gente faz umas perguntas que é mais para falar sobre curiosidade, sabe? As coisas mais leves. A Indianara Rocha, que é a mulher do Nilson, inclusive, perguntou aqui, como que é enfrentar um jacaré? Divertido, né? Eu sou apaixonado, mas quando a gente fala em enfrentar, vem aquela sensação de combate, De né? confronto, né? De confronto, né? Ele está enfrentando a gente, mas a gente está só tentando minimizar aí toda essa confusão, mas para mim é uma sensação indescritível. Eu acho que os crocodilianos, né, que são esses grupos de jacarés, crocodilos, alligators e tal, tem até o crânio aqui atrás de um que eu ganhei de presente, um souvenir lá da Flórida, ganhei de um estagiário. São os animais assim que eu sou apaixonado. E é uma sensação única, né? Confrontar ou dar de frente com esses caras realmente é uma coisa incrível. Tem no nosso Instagram, inclusive, hoje vai sair uma publicação bem legal, um TBT aí, mostrando um pouco do nosso trabalho que a gente faz com crocodilianos lá no Mato Grosso, em que a gente pega esses animais dentro da água, nadando, não é no barco, nadando. A gente pega eles com uma corda e cabo de aço, e eles chegam a se debater embaixo da água e passar entre as nossas pernas, assim, é uma sensação incrível, cara, incrível, incrível, incrível. E a gente consegue perceber como o ser humano é fraco nesse sentido, né? Nós não temos dentes que funcionam bem, nós não temos garras, nós não conseguimos correr, segurar a respiração por muito tempo, a gente tem o cérebro, né? E ainda usa de forma errada, né? Na maioria das vezes. Então, confrontar esses caras mostram por que eles estão aí há milhões de anos aí, a gente está só engatinhando nesse planeta. Então é uma sensação única, indescritível, de adrenalina, de emoção, de tentar lembrar de todos os protocolos de segurança, né? Não fazer igual alguns colegas aí que fazem na loucura. Para trazer segurança para nós, para nossa equipe, especialmente para o animal. Mas eu sou suspeito para falar, sou apaixonado. E lá no nosso Instagram vocês conseguem acompanhar um pouquinho dessa rotina também. Mas, inclusive, foi por essa razão que eu escolhi aquela foto, porque também é uma espécie que me encanta muito, assim. Eles são incríveis, cara. E aquele lá da foto, da capa aí do episódio, ele é o jacaré-açu, cara, o Melanosuchus niger, é o maior jacaré que existe, né? Putz, eu fiquei doido, assim, de ter tido a oportunidade de chegar perto desse animal. É um animal que eu já tinha tido contato molequinho no Zoológico de Brasília, quando eu era pirralho mesmo, assim, acompanhando meu irmão.
Mas aí poder rever, assim, depois de muitos anos como um profissional já, a nossa visão sobre o animal é totalmente diferente. É o mesmo animal? Não, era a mesma espécie, né? Mas era outro saquei. indivíduo. Achei que era o... Não, outro indivíduo. Esse animal já infelizmente faleceu, já era adulto quando eu era moleque e acabou vindo a óbito já. Mas esse eu, né, já comentando um pouco sobre esse meu amigo, ele é responsável, um biólogo incrível, cara, que é o Breno. Ele é lá do Centro Amazônico de Herpetologia, em Belém. Cara, realmente Belém do Pará, assim, incrível, apaixonado por aquela região. E aí lá eu tive a oportunidade de conhecer espécies incríveis, assim. Tem o Instagram deles também, depois se vocês quiserem acompanhar, irado. Outra pergunta aqui também na Indianara, que é qual a coisa mais assustadora que você já presenciou? Mais assustadora? É. Cara, quando eu tava fazendo um dos meus primeiros estágios, eu fui fazer um estágio dentro de um mini zoológico que existe ainda, né? No 2º Batalhão de Fronteira do Exército, no Mato Grosso, lá em Cáceres, fronteira com a Bolívia. E aí lá eles tinham uma Eunectes noteus, que é uma sucuri amarela, que tinha mais ou menos uns 3 metros, assim. E era uma das minhas primeiras experiências para fazer a contenção, né? Pegar esse animal sozinho. E eu tomei uma mordidaça na mão, cara. Ela agarrou na minha mão, gigantona. E foi um dos momentos que eu mais tive medo. Hoje eu vejo que foi um medo pela falta de experiência, sabe? Mas foi uma dos momentos mais assustadores, assim, para mim. E na época o meu irmão tava me acompanhando e falou, eu soltei, né? Ela me soltou também e ela começou a meio que fugir, assim, mas era uma área relativamente controlada, não tinha como perdê-la, né? E ele falou, pega de novo. Aí eu falei, mas eu não quero pegar, eu não quero. Aí ele falou, vai, que se você não pegar agora, você não vai querer pegar nunca mais. E foi a melhor coisa que eu fiz, e assim eu fiz e desbloqueei vários níveis, assim, na minha vida, né? Então foi uma experiência bastante assustadora. Teve uma vez também que, nesse manejo dos jacarés, que eu quase me afoguei, que com esses bichos foi uma experiência bastante assustadora. Nesse momento eu não sabia até então, mas eu tinha pegado o maior jacaré até o momento, ele tinha 2,10 metros, né? E para a espécie, que era um jacaretinga, ele era bem grande, assim, um bicho bem velho. E aí, cara, é um bicho que vive dentro d'água, né? E eu tava de bota, calça, dentro da água também, pesado, né? Enfim, eu sou um ser terrestre, né? E ele muito mais aquático. E ele começou a me arrastar para o fundo, cara. E eu não queria soltar, porque corria o risco do cabo de aço ficar enrolado nele, né? A corda com o cabo de aço ficar enrolado nele. E porventura esse bicho se afogar no futuro, se prender em alguma coisa e tal. Então eu não queria desistir. E foi um momento que eu tive medo mesmo, assim. Eu falei, putz, eu não quero abrir mão, obviamente eu não vou, né, morrer aqui, mas ao mesmo tempo eu também não quero desistir de forma precoce e botar em risco a vida desse animal que está sobre a minha responsabilidade, né? Eu vim aqui para proteger ele e não para causar um acidente, né? Então foi um momento que eu tive bastante medo. Eu gritei pro pessoal da equipe de terra, aí um amigo também que tinha experiência também pulou na água, entrou, a gente começou a puxar junto, mesmo assim não conseguimos, e aí, cara, milagrosamente a gente encontrou com o pé, né, porque não dá para enxergar nada embaixo d'água, a gente encontrou um tronquinho que a gente conseguiu descansar e apoiar os pés assim, respirar, parar de nadar um pouco, descansar e voltar para a briga com ele. E aí a gente conseguiu resolver e deu tudo certo, mas foi também um momento assim que eu tive medo, né? Foi uma situação bastante assustadora. Agora, mordidas foram várias, animais peçonhentos, alguns também. Sério, cara? Mas nada que me trouxe... Nunca fui mordido, né? Só para ficar claro. Nunca sofri um acidente ofídico, né? Graças a Deus. E eu tenho orgulho disso, de ter trabalhado com muitas espécies peçonhentas e nunca ter sofrido um acidente.
Tem gente que se orgulha, já fui picado 16 vezes. Eu falei, pô, o certo é não ser picado, né? Mais profissional ainda você é, né? Se você não for. O ideal é esse, né? Sim. Trabalhar com o bicho e não ter acidente com ele. Mas, graças a Deus, nada extremamente perigoso. Então, foram esses momentos. Massa. Cara, aproveitando que você falou dos jacarés, quando vocês vão fazer essas capturas e tal, pra ver como que eles estão, tem que ser sempre à noite, cara. Porque eu fico vendo. Parece aquela mulher do filme que vai no porão e não acende a luz. Do filme de terror, né? Do filme de terror. E ela não acende a luz. Aí você fala, porra, porque acende a luz, descendo, minha né? irmã. Ou então, Isso. sei lá, não vai. A luz não acende e ela continua descendo a Aí, tipo escada. assim, você até me mandou um vídeo, né? De mexendo lá. E aí, tipo, quando eu vi que era à noite, eu falei, não, pô, não. Pra quê, né? Não tem porquê. Negócio totalmente desnecessário, né? Boa pergunta, cara. Mas tem uma explicação científica para isso, né? Apesar de à noite ser um momento que eles mais têm atividade, né? São animais, são predadores de emboscada, né? Então, eles, claro, durante o dia eles também caçam, mas o principal momento de atividade é durante a noite. Tem o objetivo de, com a iluminação artificial, a gente meio que atordoar eles, né? Então, com a luz, a gente projeta essa luz nos olhos deles, eles ficam meio... perdem os sentidos, mas eles diminuem aí a percepção do ambiente e facilita a captura. Mas nesse vídeo que eu te enviei, que foi um dos últimos, que é até o que a gente vai postar, foi ocasional, tá? A gente não costuma fazer à noite. Na verdade, a gente foge do que usualmente acontece nos Estados Unidos. Inclusive, o pessoal costuma caçar à noite, pegar à noite, etc. A gente faz de dia mesmo, a gente tem uma metodologia que foge totalmente do convencional. Inclusive, eu não conheço ninguém no mundo que faz o que a gente faz, que é pegar dentro da água de dia no laço, nadando, né? Todo mundo usa barquinho, eu brinco que é o Nutella versus o raiz, né? A gente faz uma metodologia bem diferente e implica todas essas dificuldades. E é por isso que me dá mais adrenalina, porque os bichos estão me vendo. Eu estou chegando perto deles, eles estão olhando olho no olho, assim, sabe? E aí eu vejo como eu sou um inútil, sabe? Se ele decidir me pegar ali, exatamente. Né? Então, teve outra situação que eu tive bastante medo, agora eu lembrei. Eu cheguei perto de uma fêmea que aparentemente estava protegendo um ninho, né? De crocodilo. Dentro d'água. De jacaré, isso. E aí ela tava... começou a rosnar, fazer aquele som de vibração assim, né? A gente brinca que é rosnar, né? Mas é um som de vibração. E eu falei, caralho, fudeu. Fudeu, não sei o que eu vou fazer. E aí eu pensei em recuar e eu não sabia se eu recuava, o que eu fazia, ela estava bem perto da margem. E aquela vibração dentro d'água, e aí uma hora ela mergulhou. Aí eu falei, meu Deus, ela vai me pegar por baixo d'água, né? E aí eu só sentia a corrente assim da água passando nas minhas pernas, e aí eu já não a vi mais. Eu falei, nem fiquei chateado. Eu nem fiquei chateado que eu não consegui pegar ela nesse momento. Eu tô mó apreensivo aqui, mano. Tá louco. Te ouvi, né? O bagulho já aconteceu e eu tô tipo assim, ó. O que será que vai acontecer? Vou mandar uns vídeos pra vocês bem legais. Manda, porque a gente vai postando no canal da gente no Telegram. A gente fica sempre postando lá. Conteúdo de quem a gente conversa, a gente fica mandando conteúdos e tal. Show de bola, maneiro. Uma outra pergunta aqui, que é da mil.cosplay. Ela perguntou qual foi o animal mais diferentão que você já tratou. Essa é polêmica, né, cara? Diferentão, eu sempre sacaneio, eu falo, cara, o bicho mais esquisito que eu atendi uma vez foi um cachorro. Né? Mas, brincadeiras à parte, assim, diferentão, a gente atendeu uma salamandra, né, que é um bicho bem diferente, né, então, aqueles axolotes, né, que é um tipo de salamandra, é um bicho totalmente, evolutivamente falando, ele fica tipo numa fase embrionária, né, ele nunca vira um anfíbio que ele deveria virar, então... Eu acho um negócio bem interessante. Algumas espécies de serpentes bem malucas, assim.
longe de Naja, graças a Deus, sempre, né? Ainda mais depois dessas polêmicas aí, eu tô de boa. E, cara, diferentão, assim, os lagartos, camaleão, que é um bicho bem diferente, umas espécies de aves muito raras, né? Então, arara azul, cara, eu já tive o prazer de atender algumas vezes. E aí vem onça, leão, mas são animais que eu acho magníficos, mas que... São mais comuns, né? Entre muitas aspas. Exatamente. Não é uma coisa que brilha tanto os meus olhos, né? Eu gosto de pet não convencional mesmo, de bichinhos da casa, assim, né? Então, às vezes eu fico mais empolgado com um coelho do que talvez eu ficaria com uma onça, assim. Cada um no seu quadrado, né? Pode ter gente que me chama de louco. Mas uma onça é muito mais legal. Ué, cara, tá, então fica lá com a onça que eu fico com o coelho aqui, sabe? Mas a onça é um felinão, né? Então também não foge muito... Então, eu acho, irado. Eu gosto de bicho, né? Eu gosto de cachorro também. Eu tenho cachorro, tá, gente? Eu não tenho preconceito nenhum com cachorro. Gosto e tal, mas não me brilho os olhos para trabalhar com isso diariamente. Eu tava pensando que, tipo, às vezes as pessoas olham pô, acha que o da hora é só os animais grandão e tal. Mas às vezes, tipo assim, você vai atender um hamster, sei lá, cara, uai. E aí acha mais da da hora. hora. Mas eu acho da hora mesmo o cara que consegue tirar sangue de um beta. Caraca. De 2 gramas. E a gente faz isso aqui. Né? Então, assim, o elefante, a orelha dele é do meu tamanho. É difícil de trabalhar, é impressionante, é uma espécie incrível, o maior mamífero terrestre, papapá, tem toda aquela magia. Mas e aí, a gente recebeu aqui uma cliente uma vez que trabalha no Agarram e falou, caraca, vocês têm, veterinário, é médica, e ela falou, caraca, vocês têm bomba de infusão, que é um equipamento específico para botar a minha calopsita numa bomba de infusão, que é um acesso na veia e tal, e a gente no Agarram não tem isso para usar para as crianças. Caraca. Né? Então, assim, são universos e perspectivas e visões do mundo totalmente diferentes. Né? Então, ainda bem que tem alguém que goste tanto de um coelho quanto a outra pessoa que gosta tanto de um elefante e assim por diante. E a última pergunta, na verdade não é nem pergunta, é umas frases aqui da costureira aventureira, que é a Priscila, que é minha esposa, né? Ela mandou aqui, falando que amar trabalhar com isso e que ela quer um bodinho. Então... Um bodinho? Show de bola, cara! Muito massa. Pô, Priscila, mandou bem, cara. A gente pode combinar, quem sabe, de você conhecer algum dos nossos clientes. Não sei se vocês viram recentemente que teve casamento, né, de um bode com uma cabra. A cabra é nossa cliente, né? Então, que é a Maiara. Então, acontece e é um pet incrível, tá? A gente tem o Bento, que é um bode que a gente atende, que a gente fez a castração, um pet sensacional, muito legal, extremamente inteligente, extrovertido, que, diverte muito. É um bicho que eu penso em ter, né? Eu, o Matheus, esquece o Matheus veterinário, o Matheus dono de bicho também, que eu acho realmente muito legal, e se a Priscila tiver a oportunidade, eu boto maior fé, vou ajudar bastante. Massa. Mano, uma curiosidade minha, não sei também se acredito que pode falar, né? Tipo, quais os animais que você tem, se você tem uma... Porque você falando assim, parece que você tem uma quantidade de animais enorme, entendeu? Tipo, mas o que você tem? O que você escolheu ter? Ou o que você, sei lá, acabou tendo que ter? Porque, aproveitando, já rola de abandono aí e tal, alguém vir consultar algum bicho acontece. e pô, ou não pode pagar, ou então não quer assumir aquilo porque tá ilegal, e aí acaba, sei lá, deixando aí e sai fora. Não pelo fato de ser ilegal, mas tem gente que tem o bicho e não tem condições de mantê-lo, né? Então eu explico, você tem tal espécie e essa espécie precisa disso, disso, daquilo. Às vezes não é nem porque está doente, é porque o animal precisa de certas coisas que a pessoa não é capaz de oferecer, ou pelo espaço, ou porque mora em um apartamento e tal. Então as pessoas acabam doando, outras por motivos financeiros mesmo, né? Então... aqui a gente, graças a Deus, a gente não se preocupa nesse sentido, então eu falo assim,
Cara, eu te indico outros lugares, outras clínicas que têm um preço mais em conta. Eu te indico o próprio hospital veterinário da UNB, se estará em ótimas mãos e tem um custo muito mais acessível, desde que cuide do seu bicho, sabe? Eu não me importo se vai ser aqui ou se vai ser no hospital da UNB ou no concorrente ou em qualquer outro lugar. O importante é cuidar do animal, né? Então a gente é bem sincero nesse sentido. É uma postura que eu exijo que os outros veterinários tenham aqui também. A gente não coloca o dinheiro acima do animal nunca. Recentemente a gente fez uma cirurgia num pavão que é de uma freira de forma gratuita. E é porque ela é freira? Não. É porque o bicho precisava, ela não tinha condições, ela deixou claro que não tinha condições. Eu vi que era uma coisa que nesse mês a empresa podia arcar, porque a gente ainda assim é empresário. Sim. Né? Então a gente tem que pagar a conta, né? E, então a gente ajuda na medida do possível e a gente fez de forma gratuita a cirurgia, né? Então tem gente que acaba doando o animal, né? Aí quando a pessoa fala, não vou fazer porque é muito caro, eu falei, não, tudo bem, então tá aqui tais e tais lugares que você pode fazer o orçamento e tal. Eu não quero fazer porque vai morrer mesmo daqui tanto tempo. Aí vem a minha missão como veterinário. O senhor sabe que isso aí pode ser considerado como maus tratos? Isso é um crime? Aí o cara abre o olho assim, se preocupa e aí muda totalmente de postura, né? Então aí entra mais uma vez o papel do veterinário como educador, né? E então ocasionalmente isso acontece e aí se é um animal silvestre, alguma coisa a gente destina para as autoridades competentes. Então vira e mexe, vem a Polícia Militar Ambiental aqui por ligação nossa. Encontrei um periquito. A gente faz os primeiros atendimentos emergenciais, né? Cuida daquele indivíduo e aí liga para a Polícia Militar Ambiental para fazer a busca desse animal aqui e fazer a destinação que a lei determina, né? Mas eu já ganhei animais que não precisam, né, de documentação nem nada do tipo. Já ganhei canário, já ganhei coelho, muitos desses bichos. Dos que eu tenho hoje, só um que comprei, que foi o meu Pogona, que veio lá do Dinopet, que é um criatório. Pogona é um dragão barbudo, né, uma espécie de lagarto australiano. Sim. Que é o Roy, eu chamo ele de Roy, que foi adquirido legalmente, etc. Os outros foram de clientes que a gente ganhou, todos os que precisam de documentos, todos, obviamente eu só fico se tiver documentação adequada, né? Eu tenho uma iguana, jabuti, etc. Todos com documentação bonitinha. E cachorro, 2 cachorros, gato, tem um papagaio do Congo também, que é um animal, é considerado a espécie de psitacídeo mais inteligente do mundo, é bem legal também, impressionante. E essa bicharada aí. Hoje nada demais, assim, mas já tive muito bicho aí por muito tempo. Massa, velho. Massa. Cara, eu acho que a gente pode se encaminhando aqui pro final, então. Acho que foi um papo muito elucidativo para todo mundo, eu acho. Porque pode ser meio estranho para algumas pessoas, essa profissão, né? Meio repulsiva até para algumas pessoas, igual a gente falou no caso de cobras, né? Tal, a pessoa tipo, esse cara aí, não sei o quê. Mas, cara, muito interessante mesmo. E a gente vai deixar aqui agora aquele espacinho para você dar as 3 indicações aí. Então o espaço é seu, fica livre aí, a gente não vai te interromper. Pode ficar à vontade para você indicar. Não, vocês também fiquem à vontade. Fico muito feliz de poder participar. E eu separei 3 dicas assim que eu acho interessante, que tem um pouco de correlação com a minha rotina, né? E que gera um pouco de polêmica. Eu acho que a polêmica na sociedade que a gente vive ela é fundamental, né? Mal ou bem é quando a gente levanta discussões mais existenciais, discussões mais leves, mas que geram muita reflexão, né? E faz com que a gente decida melhor a nossa conduta, seja com animais, seja com política, ou, enfim, tudo na nossa vida gira em torno de discussões, né? Assim que a gente evolui. E aí eu separei um documentário que estava disponível no Netflix, não sei se ainda está, que chama Tiger King, que é você já viu, Augusto? Já ouviu falar? Cara, já. É bem polêmico, mas para quem é ou não da área é interessante porque é nítido
as duas visões que existem nesse mundo, né? Então, tem, se eu não me engano, acho que é a Carol, que é a mulher que vai de contra, né? Exatamente, a criação, um perfil meio Luísa Mel, um perfil meio assim, mas que no fim das contas usa desse mesmo objetivo para se promover, né? Sim. Tanto quanto o outro cidadão, que é o Joey, né, na verdade, e que conta um pouco sobre essa criação de grandes felinos lá nos Estados Unidos, que virou um mercado absurdo, né? Uma coisa totalmente sem controle e que eu acho que também não está certo, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí que são levantados nesse sentido. Os Estados Unidos com uma liberação exagerada, né? Então, é muito simples você ter qualquer tipo de animal lá e aí traz grandes problemas como as serpentes, as pitons lá nos Everglades, né? Que tem causado muito problema. As iguanas, que eram animais da América Central e América do Sul, que também está causando problema lá na Flórida, por essa criação descontrolada. E esses malucos aí que decidem criar tigres, leões em cativeiro como se fosse um gatinho, né? Que definitivamente não é o caso. Então o Tiger King aí é uma opção para vocês levantarem essa bola, essa discussão, que eu acho bem interessante, tá? Separei também um livro, 2 livros na verdade, que eu acho que são legais, que chama Alex e Eu, né? É um livro que conta a história da doutora Irene Peppenberg, que ela é uma pesquisadora que estudou o comportamento dos psitacídeos, que são essas classes, esse grupo de aves dos papagaios, calopsitas, etc. E aí ela estuda muito comportamento, mas é uma leitura super gostosa, não é nada técnico. Qualquer pessoa que tem interesse nessa área vai ler sem problemas, e que mostra o nível da inteligência desses animais, né? Para a gente parar de enxergá-los como um bicho. Eles têm as necessidades deles, eles têm as características comportamentais e um nível de inteligência altíssimo, né? Então eu indico esse livro inclusive para os meus clientes, para eles entenderem: por que minha calopsita está triste? Cara, lê esse livro aqui que você vai entender por que ela fica triste quando você sai de casa, por que ela fica feliz quando você chega, qual é o nível de interação. Então, uma leitura bem gostosa para quem é ou não da área, mas se interessa pelos animais, amplia os nossos horizontes nesse sentido. E por último, um livro chamado Veterinário de Sorte, que é um livro do Gustavo Vicente, que é um cara lá de São Paulo. Eu ganhei esse livro de um grande amigo meu, que conta a história um pouco da visão empresarial que o veterinário deveria ter, mas não tem, né? Como fazer com que a paixão pelos animais se torne uma profissão rentável, uma profissão que você consiga fazer disso a sua vida e construir o seu futuro, assim, né? Então mostra uma visão um pouco empreendedora como veterinário, né? E aí tem até esse título que é bastante sugestivo, né? Veterinário de Sorte, né? O pessoal fala: eu levei 20 anos para ter sorte da noite pro dia, né? Então, fazer sucesso da noite pro dia. Sim. Então, é basicamente isso. Eu acho que quem tiver interesse, existe a possibilidade de pesquisar esses 3 títulos aí e se aprofundar um pouquinho nesse mundo da veterinária. E eu acho que isso, só complementando o que você falou, quanto mais a gente vê o veterinário valorizado, mais as pessoas vão se interessar em ser veterinários, né? E, tipo, vai deixar de ter esse preconceito de, mas você não prefere fazer medicina, né, com humano mesmo? Né? Pra você, ou então fazer um concurso, ou fazer direito, ou fazer engenharia, que são as profissões mais bem aceitas da sociedade, né? Exatamente. Então acho As que clássicas, né? e aí acho que a gente até teve conversas sobre isso, né, aqui no podcast. E acho que levantando isso, aumentando a qualificação também dos profissionais, né? Quanto mais profissionais ótimos a gente poder, né, ter acesso, as novas pessoas que vão entrar nesse caminho vão entrar com mais confiança, né? Vai ter um rumo ali mais rentável, né? de mais segurança. A própria concorrência, né, evolui o nível dos profissionais. Então, isso, acho que é muito interessante isso também. Ver essa parte também do negócio, né? Não é só, eu sei fazer isso, mas como que eu faço virar pra mim, né? E aí você vai ser veterinário e trabalhar no Uber, tá ligado? Você ser engenheiro e ter que trabalhar de Uber. É isso, cara. Vai ser advogado, vai ser médico, sei lá,
Mas se você não for bom e não tiver um rumo para aquilo, não vai adiantar de nada. É como qualquer outra profissão, né? É. E é interessante como a nossa geração, acho que a gente está exatamente no meio termo, que o nosso conceito de sucesso está diferente do conceito de sucesso dos nossos pais, né? Sim. Total. Assim, boa parte da nossa geração não faz questão de ter um carro do ano, não faz questão de andar só com roupas de marca. Isso não é ter sucesso, né? Ter sucesso é você ser feliz todo dia fazendo o que você gosta, tendo os mínimos prazeres da vida ali, de poder curtir, sei lá, um bom café, uma música com os amigos, você ter a sua casinha organizada. Isso é sucesso, né? Não é aquele cara que anda de carro conversível do ano e esbanja coisas de marca, né? Então, a gente está exatamente na transição dessa geração, né? Então, eu me considero um puta veterinário de sucesso, né? E eu tenho um carro do ano? Não tenho. Eu tenho o meu carrinho ali, dou meu rolê, curto, faço as minhas coisas, tenho meus bichos, que é o meu prazer, e é isso, né? Então, e isso é ter sucesso, né? Então a gente tem que implementar isso na cabeça das novas gerações e mostrar que a gente não precisa ser incrível. A gente tem que buscar ser o melhor, mas que os fracassos acontecem e fazem parte da profissão também. Mano, então agora realmente aqui a gente se encaminhando pros finalmente, né? Muito obrigado de novo, de coração aí pela sua participação. Como eu falei, foi muito incrível pra mim ouvir de uma pessoa da área, porque eu sempre fui aspirante, sempre gostei de bichos e tal, sempre pesquisei sobre isso, enfim, desde que eu era criança. Então muito obrigado real pela sua participação. Espero que daqui pra frente a gente possa aumentar esse laço aí, quem sabe der uma passadinha aí, a gente se conheça melhor e tal. Você vai ser nosso estagiário. Trocando ideia. Então Ainda isso, bem que vai cara. ficar salvo, né? Já pode cobrar. Pode falar, você falou, você falou. Boa. Então, cara, é isso. Vamos lembrar aqui daqueles recadinhos do final do episódio, que é pra seguir o Trampa Onde aí em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, @trampaonde, tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso canal lá do Telegram também, é só pesquisar, tem tudo na nossa bio. Quero lembrar vocês de seguirem o Matheus, né, que é @Rabelo Krieger, mas escreve Kruger, viu? Isso. Kruger. E também lembrar aqui do nosso apoiador do episódio, né, que foi a clínica Exotic Life, que é a clínica veterinária do Matheus. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho deles, entra lá no Instagram, que é @exoticlifebsb, e o site é exoticlife.com.br. E é isso, vamos trocando ideia aí e bola pra frente. Obrigado, pessoal. Agradeço muito aí o convite. As portas da Exotic Life estão abertas aí para vocês, para todos os ouvintes. Quem não conseguiu acompanhar de imediato, depois quiser mandar um salve pra gente aí no Instagram, no nosso e-mail, enfim, site, onde vocês quiserem, a gente está à disposição. Agradeço muito o convite, parabéns pela iniciativa aí, realmente um trabalho show de bola. Valeu, cara. Isso aí, cara, isso abre os horizontes para essa galera que tá aí descobrindo o que quer da vida, ou para quem já tem alguma profissão, mas pensa em mudar, talvez isso seja um divisor de águas mesmo. Então eu fico muito feliz, espero que os meios, as mídias de vocês cresçam cada vez mais. O que vocês quiserem, puderem contar com a Exotic Life ali, a gente está à disposição. Outros trampos, vídeos presenciais mostrando um pouquinho da rotina, cara. Quiserem vir aqui visitar a internação, como é que é a internação de pets não convencionais, estamos dentro. A gente, o maior prazer, abre as portas para vocês. E mais uma vez eu agradeço o convite aí, me desculpem por qualquer coisa, qualquer bobagem isso, cara. Eu falei, estarei sempre por aqui pra vocês. Vamos lembrar que ele falou que tá bebendo Heineken é sem álcool, então... Sem álcool aqui, ele ó. tá Não vai aparecer, 100%, mas não, tá aqui, não ó, falou nenhuma bobeira, 0%. tá 100%. Cara, obrigado demais. Te agradecer também. Assim que a gente começou a se falar, foi muito solícito, tá ligado? Foi muito... Pô, até sempre desculpa a demora às vezes. Que isso, cara. É complicado. Até outro dia eu mandei mensagem pra você mais tarde, assim, aí eu falei, pô, eu que peço desculpa, eu lembrei que você tá com
com a filhinha agora. Eu, caraca, eu tô enchendo o saco do cara. É quando tem tempo, cara. No momento certo. Foi a hora que eu te respondi. A gente conversando tipo meia-noite, tá ligado? Eu, caraca. Cara, mas obrigado. Foi um papo muito, muito legal mesmo. Acho que foi mais interessante do que eu esperava que fosse ser. Então, show. De verdade, obrigado. E a gente vai marcar sim, de dar um pulinho aí. Vou colar na casa do Augusto e a gente vai marcar dia aí pra gente se conhecer também, né? E aí dar uma... Quem sabe a gente não converte o Augusto, é igual eu converti esse aqui, ó. Ele vê pessoalmente, né? Ele dá uma olhada pessoalmente. Não, eu já tô na beira do precipício, não precisa de nada, não. Só dar um empurrãozinho, desiste Esparta, né? Já é. Não precisa de nada. Show de bola, vai ser massa, cara. Vamos combinar assim. Então, beleza. Então é isso. Até mais e até o próximo episódio, velho. Valeu, pessoal.